Pessoal da licenciatura, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, na aula passada eu procurei trabalhar com vocês um passo a passo para que a gente pensasse o século XIX na ciência e na tecnologia, nas várias vertentes da ciência, a partir de grandes inovações, de criações como a locomotiva, desenvolvimento de combustíveis fósseis e assim por diante. Então, procurei problematizar e falar sobre grandes nomes da ciência, como Darwin, pensar o surgimento das disciplinas física, química, biologia, matemática de forma fragmentada, a medicina, as evoluções na medicina, as evoluções com relação à segunda revolução industrial, que é um fenômeno europeu, principalmente alemão, francês, inglês e nos Estados Unidos da América. Então, para esse nosso encontro de hoje, eu quero trabalhar com vocês uma evolução da ciência no século XX a partir de um prisma brasileiro, ou seja, pensar o Brasil dentro do cenário macro. Então, na aula passada, no nosso encontro passado, melhor dizendo, eu procurei pontuar um passo a passo do surgimento das primeiras escolas e dos primeiros, como poderia dizer, indícios e momentos de um ensino universitário através da chegada da família real ao Brasil em 1808, fugida das guerras napoleônicas, ou seja, Napoleão impõe à Inglaterra o bloqueio continental em 1805 e a família real portuguesa, como Portugal estava já umbilicalmente atrelado à Inglaterra, Portugal, os reis portugueses e rainhas portuguesas, e a família real como um todo, melhor dizendo, ela prefere fugir de Portugal e vir para o Brasil. Então, essa chegada dessa família real ao Brasil, ela fomenta todo um sistema de desenvolvimento de bibliotecas, criação de salas para concertos de obras clássicas. Então, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a necessidade de criar toda uma logística e um aporte para que essa família tivesse a melhor estadia possível, promovendo no Brasil uma quebra daquela visão de que nesse país não podia se industrializar. Então, aos primeiros rudimentos de criação de um sistema que levaria a estudos na área da ciência, a criação do Colégio Pedro II aqui posteriormente no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil e, se bobear, a capital do Império Português. Tá? Então é nessa esteira que o Brasil, no final do século XIX, ele vai lentamente se adaptando a perspectivas europeias, perspectivas hoje tidas e havidas como questionáveis, como o darwinismo social, como o racismo, como essa visão eugênica. Então, diversos pensadores brasileiros embarcaram na visão de eugenia, na tentativa de criação de uma raça pura nesse país crioulo, nesse país miscigenado. Então, pessoal, o século XX, o fim do século XIX, 1888, acontece a libertação dos escravos pela Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, mas assim, com isso os problemas brasileiros eles não acabam. A proclamação da República ela se dá praticamente um ano depois, em 1889, no dia 15 de novembro, então hoje estaria sendo comemorado... Hoje, em 1889, estaria sendo decretado um golpe impetrado por um monarquista, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ele era um monarquista, mas pressionado, ele acaba sendo obrigado a tornar público que a partir de 15 de novembro passaríamos a ser chamado República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Olha que ironia, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil.
Então essa república, pessoal, ela vem na esteira, ela vem no bojo do chamado positivismo. E o positivismo, ele é um momento da história das ciências sociais onde Auguste Comte cria uma teoria positivista. Então o positivismo, ele traz no seu escopo esse ideário de que ordem só é possível, só há progresso se existir ordem. Ou seja, a nossa bandeira, nela está escrito ordem e progresso, ou seja, só vai haver progresso se existir ordem. Mas que país que essa república herda? Então, um país recém-saído, a última nação da América a abolir a escravatura, então um país atrasado, um país sob influência no século XIX da França. Então a língua tide a vida como uma língua culta era o francês. Tá? O inglês não tinha essa primazia que tem hoje. Tá? Então o francês era a língua oficial das classes mais abastadas. Não só no Brasil, como na Rússia, tá? Diversos países europeus tinham no francês, no século XIX, a língua das classes chamadas cultas. Então, pegando na esteira desse desenvolvimento, temos café. Tá? Então, o café é o nosso principal produto, é só o café? Nesse momento nós tínhamos algodão, nesse momento nós tínhamos tabaco, nos primeiros momentos do chamado ciclo da borracha lá no norte, principalmente no Amazonas. Então, o século XIX, ele traz consigo, no fim dele, uma aura de um desenvolvimento industrial gigantesco, surgimento de novas tecnologias, os primeiros rudimentos de um avião, então 14 bis de Santos Dumont. Então, assim, os cinemas com os irmãos Lumière. Então, há toda uma atmosfera voltada para o desenvolvimento de uma cultura. E aí fim do século XIX e o início do século XX, ele traz Albert Einstein em 1905, 1906, 1907, então anos de profunda transformação no pensamento científico com Einstein, com Planck. Então, observar esse período histórico é pensar na possibilidade do surgimento de novas possibilidades científico-tecnológicas para a humanidade. Esse sonho de um desenvolvimento sustentado, de um desenvolvimento permeado pelas como poderia dizer, as configurações entre Europa como centro produtor, Estados Unidos, centro produtor, e a América espanhola, América portuguesa, enquanto assimiladora dessas novas tecnologias, ou seja, vende-se produto primário, a América espanhola e a América, como poderia dizer, a América Latina, melhor dizendo, ela é uma exportadora de produtos primários e uma importadora de produtos com valor agregado. Ou seja, estamos dentro da esteira do chamado neocolonialismo. Aqui a influência é do grande irmão do norte, aqui a influência dos Yankees. Então os Yankees mandam e desmandam dentro da chamada doutrina Monroe, que dizia América para americanos, e aí, ironicamente, América para norte-americanos. Há um ditado no México da época que dizia: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos da América. Ou seja, o México teve metade do seu território no século XIX ou comprado a preço de banana pelos Estados Unidos ou conquistados à base de armas, como é o caso do Texas, por exemplo. Então, olhar para o Brasil nesse momento histórico
temos aí 1914, 1918, 19, ou seja, 1918, 1914, 1918, Primeira Grande Guerra Mundial, formação das chamadas tríplices, a Tríplice Entente com Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, a priori com Império Austro-Húngaro, Alemanha, Turquia e assim por diante. Então, da conflagração dessa Primeira Guerra Mundial, o final dela traz-nos os Estados Unidos da América com uma grande força. Então, os Estados Unidos saem desse primeiro grande embate mundial como uma grande força propulsora e do dinheiro, dono do dinheiro, ou seja, destruir para construir. A Europa é destruída pela Primeira Guerra Mundial, o capital americano ele entra para reconstruir essa Europa, melhor dizendo, conflagrada, destruída, aniquilada. Então os Estados Unidos saem com uma grande força. O Brasil, nesse primeiro momento, pessoal, do início do século XX, há um tímido processo de industrialização. Esse tímido processo de industrialização é em substituição a produtos que não podiam, por exemplo, serem comerciados por causa da guerra. Então, acontece um primeiro surto industrial no Brasil, nesse período, no governo Hermes da Fonseca, entre 1910 e 1914, Venceslau Braz, 1914, 1918, e assim sucessivamente. Então, essa república, pessoal, ela traz no seu escopo, ela traz no seu estofo essa tentativa de transformar o Brasil em um país que seja bem visto lá fora. Então, acontece no Brasil lá em 1904, 1905, a chamada Revolta da Vacina. Então, um primeiro grande nome da ciência brasileira nesse início do século XX é Oswaldo Cruz, é Carlos Chagas e assim por diante. Então, o Brasil é um país lacustre, cheio de lama nas cidades, as cidades muito mal pavimentadas. Então, esse primeiro momento de transformação das cidades brasileiras acontece no Rio de Janeiro, uma revigoração do espaço público, ou seja, tem que se mostrar que o Brasil é um país cuja pujança ela se dá pelas grandes cidades, e essas cidades têm que ser urbanizadas. Então há uma urbanização do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e aí uma expulsão daqueles indesejáveis para os arrebaldes da cidade, para as periferias da cidade. Então, se a gente for estudar o processo de favelização do Rio de Janeiro, tem-se nesse momento do governo de um prefeito chamado Pereira Passos, lá em 1904, uma urbanização do centro do Rio de Janeiro, criação de bulevares, de avenidas, tem que ser vistoso, e para isso os indesejáveis, aqueles desvalidos que viviam no centro da cidade são expulsos, e esses indesejáveis vão para as chamadas favelas. Então, favela, por exemplo, é o nome de uma planta que existia lá em Canudos, e Canudos foi destruída entre 1894 e 1897, na chamada Guerra de Canudos. Então, a população de Canudos ela é dizimada pelo exército republicano. Então, uma das grandes máculas do exército brasileiro é ter destruído, é ter assassinado cerca de 25 mil pessoas em um arraial perdido lá no meio do sertão da Bahia. Então, nesse primeiro momento, há uma tentativa de um processo de industrialização do Brasil. Então, o Brasil precisa produzir, de certa forma, tecnologia, tem que produzir ciência. Então, os nomes mais famosos desse primeiro momento é Oswaldo Cruz, Carlos Chagas
e através desses dois grandes nomes, a ciência brasileira ela passa a ser vista lá fora. Então, urbanização do Rio de Janeiro, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, não simplesmente no processo de urbanização, que isso é um processo mais político, é um processo mais arquitetônico, mas para isso tem que ter tecnologia, tem que ter engenharia, tem que ter arquitetura, tem que ter pensamento científico. Então, se formos pensar o processo de criação de universidades no Brasil, nós temos, num primeiro momento, lá por volta de 1830, 1832, a criação da Faculdade do Largo do São Francisco, que é a Faculdade de Direito, que depois é anexada à USP lá em 1934. Então, a USP, pessoal, ela surge em 1934 como uma resposta de São Paulo que perde a predominância, que perde a importância dentro da chamada política café com leite, São Paulo, Minas. Então, a USP ela nasce em 1934 exatamente na esteira do antivarguismo, do antigetulismo. Então, o Getúlio, ele de certa forma, tira a primazia das famílias de São Paulo, e aí uma das famílias que mais engendram a possibilidade da criação da USP é a família Mesquita, do jornal O Estado de São Paulo. Então, a família Mesquita é inimiga mortal de Vargas. Então, a organização de São Paulo, que foi derrotada lá em 1932, a partir de 9 de julho, no momento de Revolução Constitucionalista, São Paulo quer uma Constituição, Vargas concede essa Constituição depois, lá em 1934, mas a USP surge exatamente em 1934, dentro da esteira desse antivarguismo, e para mostrar que há um conhecimento e para mostrar que existe pensamento científico tecnológico, ela traz nomes de vulto aqui para a USP, para dar cursos. Então, esse primeiro momento da USP é um momento de contestação e é um momento de que a ciência é produzida, de que há uma ciência, de que há um papel de um pensamento filosófico, científico, de engenharia, ou seja, pensou nesse primeiro momento da USP, é pensar que São Paulo quer desenvolver, que São Paulo quer estar na vanguarda do pensamento científico e das problematizações da ciência no Brasil. Então, pensou na USP, pessoal, pensa nessa possibilidade de São Paulo estar à frente, à vanguarda da possibilidade da criação de um pensamento científico no Brasil. Então, pensar nesse instante é pensar na possibilidade de criação de um parque industrial, por exemplo, ou seja, o varguismo traz na sua esteira uma necessidade de industrialização. Então, se vocês forem observar os primeiros rudimentos de uma indústria pesada no Brasil, eles surgem dentro da chamada Era Vargas, que são dois momentos, um momento de 30 a 45, onde o Brasil compõe os chamados aliados, ou seja, Vargas perde o apoio político e ele cai lá em 1945, voltando a posteriori lá em 1951. Então, observar esse primeiro momento da ciência no Brasil no século XX, pessoal, é observar essa possibilidade de substituição de importados e principalmente na chamada Era Vargas, um momento onde o Brasil ele substitui importação e assim, de certa forma, devido à crise de 29, ele é obrigado a criar um parque industrial, a desenvolver um setor de ciência. Então, para que se criar siderurgia, para se criar usinas, vai ter que ter aporte tecnológico, vai ter que ter situações onde a ciência
dura, principalmente nesse primeiro momento, uma ciência dura, ela é colocada à prova. Então, pensou nesse primeiro momento da ciência do Brasil, é pensar no surgimento de escolas, de faculdades e de uma universidade do porte da USP lá em 1934. Então, observar o Brasil nesse instante histórico é observar essas possibilidades de criação de um pensamento científico, filosófico, é pensar na criação de universidades. Então, o surgimento da UFRJ no Rio de Janeiro, surgimento da USP em São Paulo, posteriormente, lá pela década de 50, surgimento da UNB, Universidade Nacional de Brasília. Então, observar esse momento histórico é pontuar o surgimento de pensamentos, de professores que vêm para o Brasil, como Claude Lévi-Strauss, ou Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, melhor dizendo, que é um historiador francês, Fritz Figel. Então, é observar o surgimento e a necessidade da formação de inteligência, da formação de uma inteligência científica. Então, é importantíssimo que o Brasil esteja colocado dentro desse mundo do século XX, um mundo entre guerras, por exemplo, de 18 a 39, o varguismo está exatamente aí entre 30 e 45. Então, é pensar toda uma possibilidade, todo um estofo de pensamento científico, todo um estofo de pensamento científico-tecnológico, ou seja, substituição de importações, criação de um parque industrial. Então, o Brasil passa lentamente, nos anos 30 e 40, a se inserir dentro da produção e a tentativa de produção de uma expertise, a tentativa de produção de uma ciência. Então, a ciência dentro do escopo e do estofo das possibilidades de melhoria das condições de vida das pessoas. Então, nesses primeiros anos, dos anos 10 aos anos 40, é a possibilidade, a criação de novas instituições. Então, a possibilidade de criação do chamado Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Então, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, os primeiros rudimentos da CAPES, os primeiros rudimentos do posterior CNPq. Então, é observar a tentativa de tirar o Brasil do ostracismo, do atraso lá do século XVIII e do século XIX. Então, cientistas brasileiros, pessoal, principalmente nos anos 40 e 50, eles começam a sair do Brasil devido às más condições e os péssimos salários, principalmente na década de 60. Então, em 1950, há um florescimento desse pensamento científico-tecnológico no Brasil, Mário Schamberg. Então, nomes de vulto, pensadores, cientistas, e assim, toda a melhoria do aparato através das universidades. Então, pensar o surgimento das universidades, pessoal, é pensar na excelência quanto ao pensamento científico, tanto nas ciências ditas sociais, humanas, quanto nas ciências voltadas para as questões das ciências da natureza. Esse é o termo. Então, física, química, biologia, nomes importantíssimos vêm surgindo na esteira de um desenvolvimento de universidades. Então, esse pensamento, essa expertise, essa melhoria das condições do Brasil perpassam numa lenta situação de crises
e momentos de melhoria. Então, nos anos 30 e 40, um certo esplendor, assim, principalmente nos anos 50, um esplendor da ciência brasileira. E a partir dos anos 60, com o advento do governo Jânio e depois João Goulart, entre os anos de 61 e 64, quando veio o golpe militar. Então, os anos 60, eles são anos muito rudes para a ciência brasileira, eles são anos muito difíceis, diversos professores são caçados, diversos professores são expulsos ou aposentados compulsoriamente. Então, Milton Santos, Florestan Fernandes na sociologia, Milton Santos na geografia nos anos 70. Então, Paulo Freire nos anos fim dos anos 60, início dos anos 70. Então, Paulo Freire é obrigado a se exilar fora do Brasil. Paulo Freire, sim, como um adendo, ele é respeitado em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, infelizmente, a gente vive momentos bem complexos, momentos de muita instabilidade, e o nome de Paulo Freire acaba sendo endemoniado, como se Paulo Freire não significasse nada para a educação. Então, a ciência brasileira, de acordo com o professor Olival Júnior, da Universidade Federal da Bahia, Olival Freire Júnior, a ciência brasileira, ela vive momentos de uma certa, como poderia dizer, de uma melhoria das condições da ciência, principalmente pelo investimento público, e há momentos de um ostracismo e de um fechamento para a questão do investimento em ciência. Então, um país, pessoal, cuja ciência vive desses momentos de instabilidade, ou seja, por causa de regimes políticos, a ciência brasileira, ela vive, e aí não é só do momento contemporâneo, desse momento imediato. Há momentos na década de 80 e 90, onde a ciência brasileira, de acordo com o professor Olival Ferreira Júnior, Olival Freire Júnior, melhor dizendo, há momentos que a ciência brasileira, por causa de situações colocadas na vida prática das pessoas, a ciência brasileira ela tem um boom, e de repente a ciência brasileira ela sofre retrocessos muito grandes. Então, na própria ditadura militar acontecem melhorias tecnológicas, avanços científicos, mas desde que os cientistas brasileiros não se metessem a falar de política. A Unicamp é criado no meio dos anos 60, e o reitor da Unicamp falava: dos meus comunistas cuido eu. Eu só me esqueci o nome do reitor da Unicamp, que era pró-ditadura, mas ao mesmo tempo sabia da importância da ciência brasileira. Então, pensou na ciência brasileira dos anos 60, é pensar nesses momentos de uma fuga de cérebros. Uma coisa muito complicada no Brasil, um aluno como vocês custam extremamente caro, mas ao mesmo tempo pode ser que o investimento em vocês ele acabe fazendo com que vocês busquem melhores condições.